Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digno ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança é. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, pois me fará ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, porque tu estás sempre conosco, Senhor. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, Senhor, está o nosso consolo, Senhor, está tudo que nós precisamos. Tu não nos deixarás padecer, Senhor. Não nos deixará no vale da sombra da morte, Senhor. Mas tu estás conosco, Senhor, todos os momentos. E nós exultamos no Deus da nossa salvação, Senhor. Digno tu és de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Tu, o Cordeiro que foi imolado, Senhor das nossas vidas, sumo sacerdote da nossa aliança. Tu, Senhor Jesus, é digno de receber louvores e adoração, Senhor. Nosso coração e nosso espírito e nossa alma e todo o nosso ser proclamam as tuas maravilhosas obras, Senhor. E tudo que há em nós consagramos a ti, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse culto. Ensina aos nossos corações a preciosa semente da tua palavra, Senhor. E que nós possamos crescer e nos alegrar, não em vãs filosofias, mas na plena palavra de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada presente e que nossos corações estejam abertos para receber da tua semente. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, o grupo de louvor. Salmos 16, versículo 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia. Irmãos, nós estamos vendo que o Evangelho do Senhor consiste na pregação da palavra de Deus. Amém? Consiste na condenação de uma vida de pecado. Mas, irmãos, consiste também em muitas outras coisas. Irmãos, a vida do Filho de Deus, a minha vida e a sua vida, amém? Consiste em novidade de vida. Nós não fomos resgatados das nossas vãs atitudes em vão.
para nada, para nós voltarmos às velhas práticas. Nós fomos resgatados de uma vida longe do Senhor, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida próximo do Senhor. Irmãos, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Nós não vivemos mais, irmãos, guiados e influenciados pelas circunstâncias. Amém? Diga assim: eu não vivo pelo que eu vejo. Não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo a vida que hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia, irmãos. Nós vivemos pela fé. Nós devemos viver pela fé. E muitas vezes, a gente vai ver alguns exemplos hoje, um ou dois apenas, mas muitas vezes, irmãos, a gente está em situações que não são das mais alegrantes, não são das mais entusiasmadas assim. E é justamente nesses momentos de pranto, nesses momentos de natural confrontação de nós mesmos, que nós devemos exultar no Deus da nossa herança. Que nós devemos exultar no Senhor, nos regozijar nele e pela obra dele, irmãos. Porque existem dois extremos. Amém? Então as pessoas e muitos pensamentos ideológicos, eles se levantam dizendo: olha, eu não posso negar a única coisa que eu tenho, que é a vida. Não posso negar a vida. E se eu quero, se a minha vida, se eu estou inclinado a fazer tal coisa, eu vou fazer mesmo, porque é a única coisa que eu tenho. E isso não é um pensamento novo. Sabe, nós estamos, pelo menos de minha parte, eu sei aonde o Senhor está querendo me levar, no que diz respeito a uma palavra para entregar para a igreja. Amém? E a gente está criando alguns alicerces, irmãos, porque a gente vai falar em breve de coisas que vêm bombardeando o povo de Deus, vêm influenciando o povo de Deus, e a gente precisa estar preparado para dar resposta a todo aquele que nos perguntar a razão da nossa fé. Amém? E isso não é novo, não é novidade de que existem pessoas que dizem: olha, a única coisa que eu tenho é a vida, e se a vida me inclina para uma prática, para um comportamento, eu vou satisfazer esse comportamento. E Paulo, ele fala algo parecido. Porque Paulo já sabia que existem pessoas que pensam dessa forma. E Paulo dizia: olha, se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E ele diz também: então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas graças a Deus que a nossa esperança não se resume apenas a essa vida. Mas o outro extremo é viver uma vida que nega tudo que há de bom aqui nessa terra, visando uma recompensa apenas futura. E é muito interessante aquela passagem, aquele capítulo inteiro de Coríntios, capítulo 15, que Paulo ele fala de ressurreição, mas eu gosto desse versículo, quando ele diz que se está apenas nessa vida a esperança do crente. Irmãos, existe uma esperança e existem promessas de Deus para que a gente viva uma vida boa aqui na terra. Amém? O Senhor sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E se nós o ouvirmos e obedecermos a sua palavra, aonde nós pisarmos, a
planta dos nossos pés, nós possuiremos. Nós andaremos e as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. Amém, irmãos? Você não precisa viver uma vida miserável aqui na terra, porque na eternidade você vai ser recompensado. A fé, irmãos, é para agora. A gente toma posse de um reino vindouro e manifestamos esse reino hoje. Esse é o Evangelho. Irmãos, nós seremos salvos, mas nós já somos salvos. Nós já fomos salvos. Irmãos, toda lágrima será enxugada e todo pranto cessará. Mas nós já podemos cessar a nossa lágrima e o nosso pranto hoje. Porque nós temos um Senhor, nós temos um Deus que providencia todas as coisas para que a gente viva em triunfo. Jesus nos conduz em triunfo, irmãos. Não é em miséria. E a gente tem que se ligar que, por um lado, as pessoas que são nada religiosas, elas dizem: vou dar vazão às minhas inclinações e atender a todos os meus desejos, porque a única coisa que eu tenho é essa vida, e essa vida vai passar. E por outro lado, existe uma religiosidade muito grande que pode levar para um outro extremo e dizer: eu vou negar tudo o que tem nessa vida, porque não é bom a gente juntar tesouros aqui. A gente tem que esperar o reino vindouro para que a gente desfrute de algo bom da parte de Deus. Você está aqui, irmãos? Aleluia. E a gente tem que buscar o equilíbrio. Sabe? Eu vou te adiantar alguma coisa. Vou usar um gatilho mental de antecipação. Irmãos, pode ser que seja no próximo domingo, não sei se der tempo de terminar, será no próximo domingo, ou no outro, mas a gente vai começar a falar de algumas coisas, irmãos, que esse é o tempo de falar. Algumas coisas que, se a igreja do Senhor não voltar a sua face para o Senhor e temer o Senhor, e se posicionar aqui na terra, a gente vai estar abrindo espaço para algo que depois vai ser mais difícil a gente recuperar. E eu estou falando no que diz respeito à nossa vida aqui, porque eu não quero viver uma vida aqui em sofrimento, sabendo eu que se eu passar por sofrimento, o Senhor me guardará de todos eles, e que nada vai me separar do amor de Deus. Sabendo eu que se eu passar por perseguição, se eu passar por humilhação, se for fome, nudez e espada, nada vai me separar do amor de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Eu sei dessas coisas, mas eu não vou facilitar o serviço do cão, não, irmão. Eu não vou ser promotor de más obras, não. Eu vou ser promotor de justiça, porque nós andamos em amor e o amor não se alegra com a injustiça. Amém, irmãos? Então, que você possa ir em oração, entrar em oração, para que Deus possa tratar com a nossa igreja aqui, com a igreja de Vitória, da forma com que Ele queira, no que diz respeito a aborto, no que diz respeito a questões de gênero. E olha que eu estou falando questões de gênero, não estou falando de ideologia de gênero apenas. Todas as questões de gênero, porque existem excessos, irmãos, e a gente não pode deixar esses excessos contaminar o corpo de Cristo. Por isso que a gente vem de uma temporada de ministrações e de acolcho, porque eu queria mostrar o que o Senhor está mostrando no meu coração,
que a gente precisa se blindar com a palavra de Deus, usarmos todo o escudo da fé, toda a armadura do cristão, irmãos, para que a gente possa resistir no dia mau. Você está aqui? E, irmãos, não vamos cair nesse dualismo de vivermos uma vida desregrada, entregue às nossas próprias paixões, às concupiscências da carne, mas também não vamos cair num extremo religioso, muitas vezes, de falta de conhecimento também, muitas vezes, irmãos, quase sempre, de viver uma vida miserável na terra, porque isso agrada a Deus, e eu agradando a Deus hoje, no futuro, Deus vai me recompensar. Irmãos, Deus vai te recompensar no futuro se você viver por fé. Você pode concordar dizendo amém? Porque é verdade. Deus vai te recompensar no futuro se você viver por fé. Se você andar por fé, combater o bom combate da fé, Deus te recompensa. Amém? Diga assim: Deus é bom, Deus é benigno. Abre lá em João capítulo 1, versículo 12. Diz assim, João 1,12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Ele está falando do Verbo, que no princípio estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos, os homens viram a sua graça. Bem? Mas ele veio para os seus, e aí os seus o negaram. Mas todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Ele está falando do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus é Senhor na sua vida? Você recebeu o Senhor Jesus? Você creu no nome dele? Então esse versículo ele está falando de quem? Ele está falando de quem, irmãos? A gente está na escola bíblica dominical. Vamos de nozes, da gente, de nós, de mim, de você. Você pode falar, irmão, de mim, de Luquinhas. Pode dar o seu nome, irmão. Porque quem foi que recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Aí vamos pensar direitinho. Se você tem um poder de ser filho de Deus, por que é que muitas vezes, e não são poucas, são muitas vezes, a gente esquece disso. E a gente vive como se a gente não tivesse poder sobre circunstância nenhuma. Sobre circunstância nenhuma. É como se a gente estivesse num mundo alheio, entregues à nossa própria sorte. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Nós não estamos alheios no mundo. Nós não estamos aqui sem ferramentas para viver essa vida. Nós não estamos aqui de todo jeito. Nós estamos aqui debaixo de um sacerdócio, como embaixadores de um reino que é presente, mas que se manifestará em sua plenitude em breve, irmãos. Mas nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus
e dando autoridade para que Deus se mova através de nós em poder, vivendo uma vida debaixo do poder de Deus, do poder que há nos filhos de Deus, de manifestar o Deus que é Pai desses filhos. Então, irmãos, o poder de Deus, o dunamis de Deus, a capacidade de Deus está dentro dos filhos dele. E existe, irmãos, uma forma da gente ser reconhecido como filho de Deus. E no próprio livro de João, Jesus diz que nisso reconhecerão todos que são meus discípulos quando andares em amor. Então a gente tem um poder de amar, irmãos. A gente tem um poder de nos alegrarmos em meio à circunstância. Porque se aquele camarada que acha que a vida é passageira e por conta disso ele tem que se entregar a todas as paixões, muitas vezes esse camarada não tem força para, no meio de uma leve e momentânea tribulação, pensar assim: a vida é passageira e essa tribulação vai passar também. E vive os prazeres de forma efêmera e se entrega às desgraças desse mundo como se não tivesse saída. Aleluia. Mas nós temos uma esperança. Glória a Deus. Nós não somos como muitos que não têm esperança. Nós sabemos que tanto aquele prazer de comer aquele hambúrguer artesanal com duplo cheddar vai passar, mas nós sabemos também que as tribulações que nós passamos também vai passar. E que o Senhor está conosco quando nós estamos comendo o double cheddar. E que o Senhor está conosco quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. E que no momento de prazer nós devemos glorificar o Senhor que nos proporciona esse prazer. E no momento de tribulação nós devemos glorificar o Senhor que nos proporciona sermos ajudados pelo seu Santo Espírito e que produz em nós muito mais virtude no vale do que comendo uma comida gostosa de sua preferência. Se para ti é um cuscuzinho, amém. Se é uma bananinha, amém. Amém, irmãos? Mas o que é produzido em nós quando a gente passa por tribulações? O que é extraído de nós quando nós passamos por pressões? Tem certas sementes que é possível tirar algum tipo de leite, algum tipo de óleo dessas sementes. Então tem aí uns negócios fitness, uns negócios que dizem que faz bem, né? Nutricionalmente, assim falando, que se coloca a semente lá numa pressão e sai lá uma seiva lá que é bom. Amém, irmão? Mas sai porque se coloca sob pressão aquilo dali. Da mesma forma, o ouro, para ser purificado, existe uma pressão de fogo para que se purifique o ouro. Irmãos, a gente deveria lidar com maior tranquilidade quando nós passarmos por pressões na nossa vida. Porque uma coisa é certa, essa pressão vai passar. Essa pressão que você está passando hoje vai passar. Ela não é eterna. Eterna é a palavra de Deus.
essa sim é eterna. As outras circunstâncias todas, elas vão passar. E por isso, irmãos, nós temos ousadia, audácia em nos alegrarmos nas tribulações. E se a gente for parar para ler todos esses versículos, você que lê a sua Bíblia, você sabe que eu estou citando vários versículos aqui. Amém, irmãos? Mas para ficar um negócio que dê tempo de eu entregar o que eu estou pretendendo, irmãos, você sabe que nós não nos gloriamos, nem nos alegramos por conta das tribulações e perseguições. Mas durante essas perseguições e tribulações, nós temos todas as condições de nos alegrarmos no Senhor. De entrarmos com ousadia no lugar santo. E no lugar santo a plenitude de alegria, porque é o lugar onde o Senhor habita. Amém? Diga assim, onde o Senhor habita, a plenitude de alegria. E o Senhor habita em ti, irmãos. Você é pleno de alegria. A plenitude. Filosoficamente até difícil dizer o que é uma plenitude. Mas é um lugar onde não tem falta de alegria. E a alegria está completa. Porque é interessante a gente pensar num copo e dizer que o copo está cheio, ou quase cheio, faltando um pouquinho para encher e transbordar. Mas o que é que preenche plenamente o teu ser? É abstrato o ser do homem, mas não é abstrato, é real e o Senhor preenche plenamente. E há a alegria plenamente dentro do teu ser. E quando a situação te pressionar, o que é que vai sair, fluir de você no meio da pressão? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós temos motivos para estarmos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós fomos mudados e transformados, e estamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, irmãos. E vão acontecer situações em que nós vamos ser provados nessa fé que nós professamos. De nós sermos alegres, verdadeiramente. Amém, irmãos? Existe algo que não passa. Existe algo que está que transcende o tempo de ficar ou de passar. Deus transcende isso, irmãos. E se nós estamos com Deus, nós também podemos vencer coisas que são transitórias. Amém? Porque Deus nos deu um poder de sermos feitos filhos dele. Abre lá em Romanos capítulo 8. Quem estava no último culto no lar, quem estava aqui no último culto no lar, né? Irmãos, a gente tem certas coisas que a gente passa, né? Você também passa, com certeza, que é engraçado depois, né? Na hora a gente não acha tão engraçado assim, né? Mas depois a gente dá risada, graças a Deus. E quem estava no último culto no lar, a gente falou sobre não querermos ser alguém. Não queira ser alguém, queira ser você mesmo. Amém? Foi mais ou menos sobre isso. A gente falou de João Batista, e que João Batista não queria ser ninguém, não queria ser alguém diferente dele mesmo. Ele sabia que ele era a voz do que clamava no deserto, e mesmo ele sendo de linhagem que podia
Zacarias era levita, né? E ele podia se pegar no título, eu sou da tribo de Levi também, né? Eu sou levita. Mas ele não queria ser essas coisas, ele queria ser quem ele é. E fluir na palavra que Deus deu para ele. Porque no tempo tinha sumo sacerdote, tinha escribas, mas a palavra de Deus veio para ele. E ele fluiu naquilo que Deus deu para ele. E quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse, não. Tu és Elias? Não, logicamente que ele não era Elias, né? Óbvio. Mas tinha gente nas doideiras naquele tempo que pensava que vai que Elias volta no corpo de outra pessoa. Né? Nada muito diferente do que também existe hoje. Mas aí ele dizia, não, não sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. E interessante, né? Como ele não disse eu sou o que eu sou, ele disse só eu sou a voz do que clama no deserto. Então não quiseram matar ele. Mas quando Jesus disse que eu sou o que eu sou, aí quiseram matar Jesus. Porque Jesus também sabia quem ele era. E ele não queria ser outra pessoa. Ele queria ser ele mesmo. E às vezes, irmão, eu começo a pensar assim, não... Vem uma palavra e eu penso assim, rapaz... E eu me alegro em casa. E eu penso assim, meu irmão, vou falar isso aqui, ele vai dar umas carreiras. Mas quando vem que eu começo, irmão, é sempre diferente. E eu fico pensando, cadê aquelas carreiras todinhas que eu estava imaginando? Mas, irmão, já cheguei num tempo em que eu já não me incomodo mais com isso. Para mim é o seguinte, se eu falar alguma heresia e depois eu perceber que eu falei alguma heresia, eu vou ficar chateado comigo. Mas se eu estiver pregando a palavra de Deus, tá bom, irmão. Que Deus me use da forma como Ele quiser. Amém? E que a gente também possa entender que existem diversas funções no corpo de Cristo e que tem gente que a unção poderosa flui durante o ensino. Não é porque alguém está ensinando que tem mais ou menos unção, não, irmão. Porque a unção está na palavra. Se alguém está falando a palavra, vai ter unção. Amém? Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas para que a gente possa tocar em diferentes unções. Que a gente possa ser alcançado em diferentes unções. Amém? E que vai ter cultos que a gente vai fazer rebuliços aqui na presença de Deus, porque há alegria aqui na presença de Deus. Amém? Diga assim, eu não sou triste, não sou melancólico, não sou depressivo, porque eu sou filho de Deus. E a presença de Deus habita em mim. E a plenitude de alegria dentro de mim. Amém, irmãos. Você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32. Diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que te amou e que me amou, num ponto de dar o seu próprio filho, será que juntamente com o seu próprio filho, ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Irmãos, ter uma vida alegre, feliz, não somente é possível, como é para mim e para você. E lá eu trabalho num ambiente onde tem algumas oficinas, amém? E eu já por algumas vezes me vi olhando a vida dos outros, olhando especificamente a vida de uma pessoa que me chama muita atenção. É um mecânico, e, irmãos, ele é uma felicidade tão grande. Ele sempre está sorrindo.
ele sempre está dançando, ele sempre está alegre. Sempre, sempre, sempre com algo ilícito no bolso. Algumas vezes já foi detido por portar coisas que não se deve portar. Irmãos, sempre ouvindo músicas que misericórdia, que é vergonhoso até citar. Aleluia. Irmãos, e ele sempre está com um sorriso no rosto. Sempre pulando e dançando, e sobe em cima do carro e dança em cima do carro. E eu fiquei pensando, rapaz, esse cara é doido. Esse cara é... Eu acho que ele tem algum transtorno. Assim. Ele deve ter algum transtorno. Eu já comecei a ver, né, para descobrir qual é o transtorno que ele tem. E depois eu fiquei pensando, mas rapaz, eu estou olhando a vida dos outros. Ele está ministrando para mim. Não, irmãos, que o que ele faça é certo. Amém? Né? Portar algo ilícito é ilícito. Né? No mínimo, né? E dependendo da quantidade, é mais ilícito ainda. O que é que ele está portando, né? Irmãos, mas aquilo, o Espírito Santo tratou comigo, olha. Ele está alegre. Ele passa por perrengue, viu? Porque tem certos baculejos, irmão, que não é de boa, não. Você já levou um baculejo? Eu já levei baculejo, já. Graças a Deus, e foi super de boa. Já fui revistado, a polícia me tratou ótimo. Parabéns à PM, né? Parabéns, Polícia Militar. Nós amamos vocês, amém? Vocês fazem um trabalho muito importante para a sociedade. Louvamos a Deus pela Polícia Militar, louvamos a Deus pelas autoridades, porque quando a autoridade se levanta contra alguém, não é porque se fez coisa boa. Nós não tememos a autoridade, porque nós não andamos ilicitamente, amém? Mas tem gente que anda, irmãos, e vive naquilo dali. E eu até compartilhei com outra pessoa que é cristã também. Falei, ó, já olhasse para esse camarada? Já visse como ele sempre está alegre? Como ele sempre está feliz da vida? E a outra pessoa disse, rapaz, isso é uma alegria transitória. Isso é uma alegria transitória. Eu falei, rapaz, se é transitória, está demorando tanto para passar a alegria dele, porque ele sempre está todo dia, irmãos. E se alguém que vive pela carne consegue, no meio de tanta doideira, tanta situação contrária, extrair dentro dele algum tipo de alegria, irmãos, a gente deveria andar de forma sobrenatural, irmãos. Tem algo que é sobrenatural dentro da gente. A plenitude da alegria habita dentro da gente. Não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria perene, que ela vem e daqui a pouco passa, é efêmera, melhor dizendo. Irmãos, é uma alegria plena, sempre vai ter lá, e não vai ser de pouquinho, vai ser de muito mesmo, porque a fonte está dentro do Filho de Deus, dentro de mim, dentro de você. Então a gente não deve, irmãos, não devemos nos prostrar diante de situação nenhuma, ante pretexto nenhum. A gente tem que vacilar nisso, não. Devemos nos guardar, nos preservar, guardar a nossa fé, irmãos. Guardar a nossa fé. Irmãos, tem situações de, assim, talvez a maior aflição, a maior dor que alguém possa sentir é
a morte de um ente querido? Talvez seja. Amém? Não vamos aqui começar a quantificar isso, não. Mas talvez seja a morte de um ente querido. Mas até nisso, irmãos, Deus nos faz passar tranquilos e alegres. Você já viu alguém que perde um ente queridíssimo? Alguém mais próximo de ti? Quem é que pode ser mais próximo do que de mim? Sou eu mesmo, que é minha esposa. A pessoa mais próxima de mim é eu. Não é? Ninguém está mais perto de mim do que eu mesmo. E a minha esposa é eu mesmo. E eu sou ela e ela é eu. E muitas vezes, irmão, quantos e quantos crentes tu já viu que perde a si mesmo e está tranquilo, e está feliz, e se lembra que nós temos uma esperança. Nós não somos como aqueles que se perdem. Nós temos uma esperança e se alegram no Senhor, mesmo num momento de maior dor que se possa passar. Se alegram no Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus, Ele é Deus, inclusive no vale, inclusive no deserto, inclusive nos lugares mais remotos que se possa imaginar, inclusive no momento da nossa morte, nós podemos olhar para os céus e dizer que estamos alegres, porque estamos vendo o Filho de Deus nos recebendo, como Estevão fez. Na hora de morrer, irmão, o camarada morreu em paz, satisfeito com aquilo que ele estava fazendo. Na hora de apanhar por conta do Evangelho, felizes, louvando a Deus, preso e louvando a Deus, e depois de ser humilhado, ser batido, saem regozijando, porque foram achados dignos de sofrer por conta do Evangelho. Irmãos, naturalmente, quando a gente passa por tribulação, não tem motivo nenhum da gente se alegrar. Nenhum motivo da gente se alegrar. Mas quando a gente está no Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos todos os motivos de nos alegrar no meio da tempestade, irmão. Se é falta de motivo, fica tranquilo, você tem todos os motivos. A plenitude de alegria está dentro de ti. Quando tu estiver liso, quando tu estiver com algum sintoma, quando você estiver triste, sem saber porque tu está triste, quando todo mundo estiver de mal de tu e não quiser ser tua amiga, quando corta aqui, aí a pessoa corta e fica de mal e não fala mais, quando tu levar a carreira de um bicho no meio da rua, quando você estiver andando de boa naquele seu salto-agulha de 30 centímetros e tu tropeçar na hora da entrada da formatura assim e cair na frente de todo mundo e que você se sentir humilhado, você tem todos os motivos para regozijar e exultar no Deus da tua salvação. E, irmãos, a gente não vai entrar nesse mérito, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe, cientificamente falando, não existe comprovação de causa e efeito no que diz respeito ao teu sentimento e aquilo que é produzido pelo teu cérebro no que diz respeito ao hormônio. Não tem certeza se, porque eu estou alegre, meu hipotálamo está funcionando dessa forma, ou porque eu estou triste, ele está funcionando dessa forma. Não tem comprovação. É o hormônio que produz o sentimento ou o sentimento que produz o hormônio? Não se comprova isso. Muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que dar
E a gente vai começar, irmãos, a produzir em nós o efeito que a certeza da fé pode produzir em nós. E a gente vai ter que rir do diabo, rir da circunstância, rir mesmo, irmão, e provocar isso. E isso vai, inclusive, ter benefício fisiológico para nós. Porque não tem uma relação, não tem relação de causa e efeito estabelecida nisso. A gente sabe que alguns hormônios estão associados a alguns pensamentos, a alguns sentimentos, mas não tem estabelecido uma relação de causa e efeito. Eu que causo tu ou tu que me causa. Não tem isso, irmãos. E pela fé, irmãos, pela fé, nós podemos mudar, inclusive, a nossa fisiologia. Pela fé. Porque se o corpo, se a mente adoecida, ela é capaz de suscitar no nosso corpo algo, somatizar, feito a gente diz, o contrário também é possível. Uma mente sã também é possível fazer com que o corpo reaja de acordo com aquilo. Aleluia. Não negligencia o que a palavra diz ao teu respeito. Não negligencia essas coisas, irmãos. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sempre, sempre, irmãos. E quem disse isso foi Paulo, que sabia o que é ser exaltado e sabia o que era ser humilhado. Sabia que Paulo não estava num resort 5 estrelas em Maragogi na hora que ele escreveu isso aqui? Alegrai-vos sempre no Senhor. All inclusive. Inclusive, ele não tinha ganhado a diária. Não foi nem presente, sorteio do Instagram. Não foi nada dessas coisas. Ele estava passando, irmão, por perrengue. Mas o que é triunfar quando não se tem adversário? O que é triunfo quando não se tem uma competição, uma batalha? Quando se ganha por WO, irmão, não se tem triunfo. Triunfo se conquista quanto mais o adversário for escabroso. Quanto mais talentoso for o adversário, mais mérito tem a vitória. Amém? Irmãos, para Davi chegar para um incircunciso filisteu, que já estava aperreando o povo de Israel, e chamando tudo de fraco, de molenga, não tem macho aí não. Já há algum tempo. Irmãos, aquilo que Davi fez foi de muito mérito. Não foi? Porque não era um peso mosca não, irmão. Era um peso pesado. E Davi era o peso mosca. Por isso que foi um grande triunfo que ele conquistou como: eu não vou contra ti na minha força. Eu não vou tirar de mim mesmo capacidade para te vencer. Eu vou contra ti no nome do Deus de Israel. Eu vou contra ti porque as armas da minha milícia não são naturais. Dizendo já no Novo Testamento para a gente: irmãos, o gigante vai se levantar, e seja lá qual ele for, mas eu não vou contra ele na minha própria força, porque na minha própria força eu mal fico em pé. Eu posso ficar em pé durante um tempo, mas na minha própria força,
Daqui a pouco eu estou cansado. Daqui a pouco eu vou querer sentar. E daqui a pouco, mais um pouquinho, mais um tiquinho, eu vou querer deitar e vou querer comer de novo para ter energia de novo para ficar em pé. E quando a gente quer correr a nossa carreira cristã na nossa própria força, acontece a mesma coisa. Eu começo, ok, estou resistindo no primeiro dia, estou de boa, mas daqui a pouco eu estou começando a sentir cansaço. Mas glória a Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não estão em nós mesmos. Aleluia. Você está em Romanos, né? Capítulo 14, por favor. Romanos, capítulo 14. Versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz. Diga assim: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E onde é que está o reino de Deus? Porque o reino de Deus, irmãos, não vem em visível aparência. O reino de Deus, a gente não diz eis aqui ou eis ali. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? Palavra do Senhor. O reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, qualquer situação, qualquer exemplo que eu for dar, vai ser repetitivo, porque não há exemplo que não possa se dobrar diante da realidade que Deus fez dentro de mim e de você. Que você seja fortificado na palavra desse poder, irmãos. Que você seja fortificado pelo Espírito Santo, para no momento em que você achar e não ver em você mesmo condições de pensar direito, você suscitar pela fé a palavra de Deus ao teu favor, irmãos. Você é da fé? Diga assim: essa palavra é verdadeira, poderosa, ela funciona. Aleluia, irmãos. Fica tranquilo. Receba o consolo do Espírito Santo sobre tua vida. Mas seja fortificado pelo mesmo Espírito, irmãos. Porque eu não preciso passar por aquela situação chorando e gemendo. O Espírito Santo diz: olha, tu não estás sabendo orar como convém, deixa comigo. E ele chora e geme por tu, para que você não precise fazer isso. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Passagem mais do que
conhecida, né? Todo mundo conhece essa passagem, irmãos. Mas como tirar no meio de uma situação, tirar a benignidade, tirar a bondade, tirar a fidelidade, tirar a alegria? É pelo Espírito, irmãos. Não é satisfazendo a carne, porque a carne vai militar pelo Espírito, é só a gente ler o contexto. É pelo Espírito mesmo. É tirando algo sobrenatural. Sobrenatural. É algo que está além do natural, porque no natural muitas vezes a gente só vai ter motivo de chorar, motivo de prantear, motivo de rasgar as nossas roupas e nos vestir de cinza. Natural. Mas nós andamos no sobrenatural de Deus. Nós andamos no sobrenatural, irmão. E no sobrenatural a gente tira a paz e a alegria no meio da provação. Aleluia, irmãos. No natural a gente quer ficar em casa, debaixo de um lençol quentinho, em posição fetal, chorando e molhando o nosso travesseiro. É ou não é verdade? Com pena da gente, porque isso aconteceu. Ai, meu Deus. Rapaz, fulano me deixou. E ele era tão lindo. E me deixou por aquela outra. E fica aí nos dramas, meu Deus do céu. Ai, o Botafogo perdeu para o América Mineiro. Foi 3-0 no primeiro jogo, 2-0 no outro. E ai, meu Deus. E eu que pensei que esse ano ia ser diferente. Irmãos, sai disso daí, irmão. Minha alegria não está no Botafogo, não está no Náutico, até porque se tivesse eu estava lascado. Não está nessas coisas, irmão. Minha alegria não está quando eu acho um posto que está vendendo gasolina a R$ 5,79 lá na Paraíba. Mas também não está quando eu volto para cá e eu vejo que está 6,40. Não está nisso também, irmão. A minha alegria está no Senhor. Está no Senhor, irmãos. E a gente não anda pelo que vemos. Não somos movidos. Não é o nosso combustível, a circunstância. Nós somos movidos pela fé. É o que nos move. As coisas que são visíveis, elas vão vir à existência pela fé, irmãos. A gente pode mudar as circunstâncias. E a gente quase sempre muda a circunstância mudando a gente. Quase sempre, irmão. Se você acha que você está... Porque Satanás não vai chegar aqui e dizer, ó, muito bom, pô, na próxima tu consegue. Vai lá, pô, vai. Tu consegue, vai. Tu vai vencer. Satanás não vai fazer isso, não. Mas Deus nos pega pela mão. Jesus Cristo pega pela mão da gente e diz assim, ó, a gente vai passar agora por um desafio rochedo. Confia em mim e vem por aqui por onde eu estou, te guiando. Ou acaso, qualquer um da gente aqui, é desenrolado o suficiente para dar vida a alguma coisa que está morta. Ou qualquer um daqui, ou fora daqui, desses 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, é desenrolado o suficiente para dar vida a algo que não existe. Mas Deus dá vida a cada um de nós. E dos mortos, Ele ressuscita. Ele dá vida de novo, ressuscita, dá vida de novo. E o Senhor Jesus nos pega pela mão e nos conduz em triunfo, porque não há adversário maior do que a morte.
e nós já vencemos a morte. Nós já triunfamos sobre a morte. Em Cristo, nós já triunfamos sobre a morte. Mas vai chegar um momento, irmãos, em que, literalmente, nós vamos triunfar naturalmente sobre a morte mesmo. Na vinda majestosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O último adversário. Irmãos, você já parou para pensar no contexto em que foi dito que a alegria do Senhor é a nossa força? Não? Ou sim? Então, em uma próxima oportunidade a gente vai pensar nisso. Amém, irmãos? Nós temos alegria. Nós frutificamos em amor, em alegria, em paz, em bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E sobre todas as circunstâncias que querem nos afastar do Senhor, nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos?